Antes da gente pensar na esfera criminal, vamos pensar do lado humano, gente. Quanto desrespeito, quanta agressividade, falta de sensibilidade com o próximo. E o triste é que o idoso sofre constantemente vários tipos de violência. Então, vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, eu recebo aqui no nosso estúdio a delegada Milena Girelli. Muito obrigada, doutora, pela sua participação com a gente. A psicóloga Sátina Pimenta, a gente agradece imensamente também a sua participação. E a dona Fátima Dantas. Obrigada, dona Fátima, pelo seu carinho com a gente e também a sua presença. Doutora Milena, vamos lá. Então, o rapaz já foi identificado. Qual o crime que ele pode responder num caso como esse? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Lesão corporal e omissão de socorro. E por ser idoso, a pena pode agravar? Agrava. Infelizmente, igual a gente estava conversando anteriormente, as pessoas estão sem educação, né? Isso é um absurdo. Ele não só agrediu, ele omitiu. Podia ser um acidente, né? Tá passando, meio desatento, que hoje todo mundo tá com o celular às vezes, né? Tá desatento, mas ele omitiu e foi muito grave, né? Além de ser idosa, ela estava ainda com uma bengala, né? Que então, demonstra que tem alguma deficiência, uma dificuldade de locomoção. Então, uma insensibilidade muito grande. Agora, Sátina, é triste demais a gente pensar que precisa existir uma lei para que coíba esse tipo de ação. O que está faltando na humanidade, o que está faltando hoje nas pessoas, que esse sentimento, o respeito que as pessoas tinham, principalmente pelos idosos, parece que vem se perdendo? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Tá faltando isso mesmo, humanidade. Eu acho não, né? A gente lê muito sobre isso, principalmente dentro da psicologia, a modificação referente às gerações, né? Então, hoje as gerações elas são mais egoístas, elas pensam mais nela e naquilo que ela quer, naquilo que o indivíduo em si, deseja, né? E aí ela para de pensar no outro. Só que aí a gente tem grupos que eles são mais propícios de serem agredidos. Eu já falei isso aqui uma vez, Beto, e eu vou repetir. Se você quer agredir um homem zarrão, você não agride. Agora, uma criança, uma mulher e um idoso, fica mais fácil. Então, de forma assim, clara, esses grupos são grupos que normalmente sofrerão mais violência. E, por causa disso, a gente vai precisar de uma lei que fale o óbvio, que tenha que proteger esse grupo, né? Mas eu acho que a gente precisa conversar bastante com essa geração que está vindo por aí, para que eles entendam que a gente precisa respeitar a história do outro. E que se a gente está aqui hoje sentado, é porque um outro que chegou numa idade avançada, que se tornou idoso, nos oportunizou criar mais do que está aqui. Mas foram eles que começaram. Entende? Perfeito. A gente já vai, inclusive, quero que você já vá pensando aí, dicas, técnicas, o que a gente pode ensinar para os nossos filhos, uma forma de respeito, para que isso permaneça, para que não se perca nessas próximas gerações. Agora, antes disso, mais uma vez, boa tarde, dona Fátima, obrigada pela sua participação. Qual é o seu sentimento? A senhora tem quantos anos? 69 anos. 69, embora não pareça. Mas qual é o seu sentimento quando você vê uma mulher idosa passando por essa situação? Eu acho um absurdo, porque isso aí é uma falta de respeito. Em primeiro lugar, é uma falta de amor. Quando a pessoa tem um amor próprio, jamais faz coisa desse tipo. Porque uma pessoa idosa, eu considero como se fosse uma criança. Precisa de carinho. Não a pessoa fazer algo dessa forma que a gente acabamos de assistir. Isso não existe. Uma pessoa dessa não tem coração, né? A senhora já passou, já vivenciou alguns momentos onde teve desrespeito com a senhora? Só o que a gente vê, Robertinha, teve uma vez que dentro do ônibus, às vezes quando eu pego, eu nem peço lugar, porque se eu for pedir um lugar a uma pessoa, ninguém acredita que eu sou uma idosa, né? Por incrível que pareça. Aí então, às vezes eu estou sentada, vejo que tem uma pessoa com mais necessidade do que eu levanto e dou lugar. Eu vejo A senhora, com 69 anos, levanto, tem esse carinho, esse respeito e entende essa necessidade? Com certeza. Quando eu vejo, então, uma mulher com a criança no colo, em pé, gente, pelo amor de Deus, né? Eu levanto e dou meu lugar. Porque aí é a senhora já teve o seu lugar negado? Já.
Qual foi o seu sentimento na hora? Eu estava cansada, que eu tinha andado bastante, estava com dor nas pernas. Aí eu cheguei para uma jovem, estava com uniforme de escola. Eu falei, meu amor, por favor, me dá esse lugarzinho, eu estou tão cansada. Aí ela falou assim, o mesmo valor que a senhora paga da passagem, eu também pago. Então, se eu vou, parece que até eu vou levantar para ficar em pé e a senhora se sentar, então fica em pé. Eu estou pagando, eu não estou de graça aqui, não. Eu falei, tá bom, meu amor, Deus abençoe você. E qual foi o seu sentimento? Como é que a senhora voltou para casa depois de ouvir isso? Eu fiquei triste porque eu estava tão cansada que eu cheguei ao ponto de sentar no degrau da saída da porta, tão cansada que eu estava. E nem ela vendo essa cena, ela se levantou? Não. Fez que deitou, levantou a cabeça para cima, fechou os olhos e fez que estava dormindo. Acontece muito. Acontece muito, Eu né? parei aqui e falei, eu quero perguntar para a senhora, desculpa, ninguém mais? Além dessa jovem? Além da jovem, ninguém mais? O pessoal que tinha lá estava com fone de ouvido, ligado no celular, nem prestou muita atenção, não deu muita atenção. É uma lógica coletiva. As pessoas não enxergam, né? É triste pensar não só na atitude dessa jovem, mas também de quem assistiu e nada fez, né, Sátina? Dói tanto quanto pensar na atitude dela. Porque eu até vim pra frente daqui. Falei, meu Deus, mas ninguém mais, ninguém... Não, ela está sendo uma pessoa deselegante, desrespeitosa, mas peraí, deixa que eu levanto então, a senhora. Então, mas ninguém mais. Nesse dia, ninguém, felizmente. Mas isso a gente pode Isso que eu perguntar, doutora, o que diz a lei a respeito dessas proteções que o idoso tem esse direito? É exatamente isso. Eu tenho dado palestras, a gente tem que lembrar que esse mês, de 1º de outubro, a gente comemorou 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Então, esse mês a gente está fazendo uma operação a nível nacional, junto com o Ministério da Justiça, que é a Operação Virtude, e a gente está dando palestras em vários municípios. E grande parte das reclamações é exatamente isso, a discriminação. As pessoas, elas não se importam com o outro e tratam muitas vezes a pessoa idosa como, né, uma pessoa menor. E não é só na rua, né? O triste é pensar que tem muitos casos que acontecem dentro de casa. Infelizmente, 90% das nossas ocorrências são residenciais. Se a gente fala que acontece em residência, é porque são pessoas próximas. Então, é um filho, é um neto. Por isso que é tão difícil denunciar. É muito difícil a nossa vítima procurar ajuda, porque os agressores são pessoas muito próximas e são as pessoas que elas mais amam. E no caso dessa idosa, ela nunca nem viu esse homem. É uma coisa tão absurda. Ainda bem que nesses momentos a gente vê, né, que existe a tecnologia e a nosso favor, que as câmeras foram entregues, então as imagens foram entregues à polícia e conseguiram localizar esse homem. Mas e aí, quando o idoso, por exemplo, também não quer fazer essa denúncia, alguma outra pessoa poderia realizar? Pode. Por isso que a gente tem que informar. Todos têm que denunciar. As pessoas, elas têm que estar com um olhar carinhoso ao seu próximo, né? É verificar que está acontecendo uma situação de possível violência ou de violência e denunciar. Porque a nossa vítima dificilmente denuncia. Muitas vezes elas contam a respeito para o psicólogo, num CREAS, mas quando chega na delegacia, ela omite informação porque ela não quer que a pessoa que ela mais ama vá presa ou sofra qualquer tipo de punição. Então, ela diz que por conta da idade caiu, então ela não foi lesionada. Ela não fala sobre o uso indevido dos seus benefícios. Então, né? Então, é por isso que é importante denunciar. E quais são as principais violências que hoje mais chegam na delegacia para a senhora? Quando a gente fala de violência, todo mundo pensa na violência física, né? Aquela coisa assim, porque é a violência palpável, que a gente olha. Mas a verdade é que até chegar na violência física já aconteceu outras violências. Xingamentos, ameaças. Então, hoje, numa delegacia, as maiores ocorrências elas são de ameaças, maus tratos, negligência, abuso financeiro e lesão corporal. E, Sátina, a gente viu ali o depoimento também da delegada na reportagem que a gente acabou de exibir, que fala o quanto que essa mulher, na verdade, foi até amiga dela, né? Que disse que ela chora, que ela está triste. Quais sentimentos e até que ponto isso também pode ir crescendo, que o idoso que sofre a violência pode ir aguardando no coração? Então, vamos pensar aqui primeiro pela frustração, né? Então, imagina, você viveu a vida inteira, você trabalhou,
né? Você contribuiu para a sociedade, você criou seus filhos, agora com seus netos, provavelmente. E aí uma pessoa pega e te desrespeita a troco de nada, de graça, sim. O sentimento é de desprezo. Eu fui desprezada, eu fui deixada, eu fui machucada e não se importaram. Então, é um sentimento que nos minora, nos torna... acho que é isso mesmo, né? Nos minora, nos faz sentir menores do que nós realmente somos. E, além disso, há algumas preocupações. Quando mostraram e falaram que ela quebrou o fêmur, a gente sabe que uma cirurgia numa senhora de 86 anos, de um fêmur, ela, além de ser difícil, ela é perigosa. Então, imagina a cabeça dessa senhora vívida. Foi no cinema, gente. Pensar em não poder mais andar, não poder mais se locomover, não ser mais independente, por causa de um sujeito como esse que está aparecendo na televisão. Aí. Tem tudo isso, né? Eu lembro que a gente fez um trabalho na Prefeitura de Vitória com os idosos, né? E a gente falava sobre direito do idoso e tudo mais. E uma das coisas que eles falavam era: eu tenho muito medo de depender dos outros. Porque se eu defendo... Por que esse medo, dona Fátima? Porque eu sou testemunha da minha mãe. Minha mãe ficou enferma em cima da cama, cega. E a família era grande. Olha que minha mãe foi mãe de 12 filhos. E desses 12 filhos, todos casaram, eu fui a caçula, a única. Então, eu que fiquei responsável por minha mãe. Então, os outros filhos vinham só na minha casa, só ver ela, saber como ela estava, levavam um biscoito, alguma coisa e ia embora. E eu tinha que cuidar de tudo. Em cima de uma cama para dar banho nela, em cima de uma cama, cuidar dela, colocar comida na boca. E ela dizia assim: oh, meu Deus, por que Deus não me chama logo? Eu não quero ficar assim, não. Eu, calma, calma. Cuidei dela até no fim, quando Deus veio buscar. Mas é triste a pessoa ficar assim por conta dos outros. Eu falo: Deus, eu não sei que eu não sou melhor do que ninguém. Que tudo é permissão de Deus. Deus permite a gente viver bem, Deus permite a gente ficar numa cama, mas Deus permite a gente ficar numa enfermidade de não ter mais condição de levantar. Mas eu peço a Deus que todo dia Deus me dê saúde suficiente para eu fazer as minhas atividades, não depender de ninguém, porque eu acho que se eu chegar a ficar em cima de uma cama, eu acho que eu morro rapidinho. E só de pensar nisso já é um sofrimento para o idoso, né, Sátima? A gente já viu o quanto que o medo de viver essa fase e, por um acaso, vir passar por uma situação como essa, depender de alguém, e às vezes os filhos nem são presentes, a família nem é presente, já causa um sofrimento. Olha a fala dela. Sim. Isso mesmo. E aí é interessante, como a delegada falou, existem outros tipos de violência. A violência psicológica, ela é grandiosa dentro da relação familiar com o idoso, entende? E o idoso, ele não sabe lidar com isso. Porque até então, por que vão me fazer mal se eu fiz tudo por essa família? É verdade. É um questionamento legítimo. É, desse jeito. Muito legítimo. E é nessa fase, doutora Milena, perdão, até me corrija se eu estiver errada, é nessa fase que alguns filhos se aproveitam, né, alguns familiares se aproveitam para praticar outros tipos de violência. Aí começa a violência patrimonial, né? Começa a roubar dinheiro do pai, pegar dinheiro escondido, forçar a fechar um contrato e por aí vai. Sim. E é interessante também que muitas das nossas vítimas, elas não têm a consciência da violência. Precisa muitas vezes de uma testemunha, de uma denúncia, para ela realmente verificar que está sofrendo a violência, porque muitas vezes ela se sente frustrada, porque já não poder contribuir ajudando em casa, se sente um fardo. Quantas vezes, eu sou um fardo, então eu acabo dando mesmo meus benefícios por conta, eu estou ocupando um lugar nessa casa. Então, tem dificuldade de enxergar a violência. Então, por isso é tão importante as pessoas denunciarem, para a gente realmente conseguir ajudar aquela família como um todo, porque às vezes é uma situação simples de ser resolvida, não precisa crescer, né? Então, às vezes, é algo tão simples que a gente consegue conversar com a família e ela muda de atitude com aquela pessoa idosa. É isso que eu ia perguntar. Denunciei. Aí, às vezes, até mesmo o idoso ele pensa o quê? Se eu denunciar vai ser pior, já está
complicado, mas não, vocês têm feito até um trabalho com assistência social, Isso né? aí, Envolvendo... nós somos um dos poucos estados no Brasil que contém na polícia, que são policiais, assistentes sociais e psicólogos. Então, hoje, quem procura uma delegacia, a gente não vai ter só a situação criminosa a verificar, né? A gente também vai estar encaminhando ao assistente social e ao psicólogo para verificar outras situações também de encaminhamento para uma instituição como CREAS, CRAS, Defensoria Pública. Por quê? Hoje a gente verifica que a gente tem que ver a família como um todo. Até mesmo para a minha vítima se sentir confortável de procurar minha ajuda. Porque se ela pensar que eu só vou olhar o jurídico, ela dificilmente vai se sentir fortalecida e com coragem. Então, assim, é importante denunciar, é importante procurar. Se as pessoas têm dificuldade de ir numa delegacia, que faça anonimamente a denúncia no Disque 100, no 181, que é anônimo, mas essa ocorrência ela chega para a gente e a gente verifica. A gente tem aqui algumas participações, é claro que o nosso público está revoltado. Denise Amâncio diz, Roberto, esse rapaz aí que a gente mostrou, né, é filho de chocadeira, não tem avó, não tem mãe, no ônibus idoso não tem vez, é totalmente ignorado pelos outros passageiros e ela até vai além, ela diz inclusive pelos motoristas. A Alessandra Salvador também participa, ela diz, aqui em Cachoeira as pessoas fazem isso que esse rapaz fez quando está andando pela rua. Muita gente sem respeito acha que eles podem andar na calçada e no ônibus, assim mesmo, tá? Não levantam para o idoso ou então até mesmo para uma grávida. É muito triste a falta de respeito. Creuza Alves também manda para a gente comentário, ela diz, boa tarde a todos. Uma vez eu estava no ônibus e vi uma senhora em pé e aí eu falei, né, para ela, para alguém dar um lugar para essa senhora. Aí uma moça levantou e a senhora agradeceu a Creuza, né? Ela está aqui contando o que aconteceu. Maricilda também diz, eu com 70 anos, se eu estiver sentada em algum lugar e chegar alguém, por exemplo, com uma criança no colo ou uma idosa, né, eu me levanto e dou o lugar, coisa que muitos jovens não fazem. É verdade. Sátina, como que a gente pode educar os nossos filhos para que a gente não perca o respeito pelos idosos, pelas pessoas e os idosos ainda mais? Sendo espelho. Nós somos exemplo. Exatamente. Não tem outra forma de educar. É a gente sendo exemplo. E também eu acho que nesse exemplo, eu acho que é muito importante que a gente explique por quê. Por que eu estou levantando aqui para essa idosa sentar? Estou levantando aqui porque eu tenho uma condição física melhor. Quando a gente ficar velhinho, eu também vou ter algumas limitações. Eu estou levantando aqui porque eu respeito esse sujeito. Eu estou levantando aqui por isso, por aquilo outro. Não é só um mero levantar e dar o lugar. É um ato que tem uma justificativa. E quando a criança ela aprende essa justificativa, ela reproduz o ato, entende o ato e reproduz para o coleguinha. Você tem que fazer isso por causa disso, 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 tá? Que meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou. Então, é a gente sendo exemplo, a gente sendo espelho. Então, o pessoal de casa, né, aquela famosa... as palavras-chave da educação, o dar lugar, o pedir licença, isso tudo já vai fazendo parte dessa construção, né, Sátina? Isso, é o obrigada, o licença, são coisas que tem que estar com a gente. E a gente também não pode se perder nesse dia a dia, né? Porque como a senhora falou, eles estavam lá nos celulares deles e tudo mais. Quando a gente entra nesse mundo individual e esquece de olhar o nosso entorno, a gente também está reforçando o comportamento da menina. Entende? Então, a gente precisa estar de olho no mundo, sim, no outro e sendo solidário. E, doutora, a respeito desse caso, tinha as câmeras de segurança. E quando não tem, como é que funciona essa denúncia? Tem que fazer a denúncia e a gente vai procurar através de testemunhas, porque vai pegando as características da pessoa, vai pegando outras câmeras, porque às vezes não tinha naquele local, mas... A palavra da vítima vale muito. Vale muito. Mas se a vítima não quer também denunciar, ela não quer ir lá, mas a família vê a importância. Mas nesse caso é incondicionado, então independente da representação da vítima, vai ter continuidade sim, desse inquérito, dessa investigação. Agora, dona Fátima, o triste disso tudo que a gente está falando é que não é um caso pontual, né? Não é uma única vez que a senhora andou de ônibus. Se a senhora conversar com outras amigas, outros amigos que são idosos, os relatos são bem parecidos? É bem parecido. Acontece muito nos dias de hoje, isso aí é o que mais a gente vê. É desacato às pessoas idosas, é falta de amor ao próximo, pessoas que estão necessitando, mas se acha que nunca vai ficar velho. Toda a vida vai ser jovem e não olha para um lado do outro, né?
E a gente tem que pensar no futuro, porque nós nascemos, crescemos e envelhecemos, né? Então, nós temos que olhar para esse lado aí. Sempre que nós puder ajudar o nosso próximo, nós temos que estar pronto a ajudar, seja independente de cor ou raça. A gente tem que ajudar os idosos, as crianças em defesa. Quantas crianças aí? A semana dessa, dentro do ônibus, uma criança vendendo doce. A gente vendo que está fora da escola. Eu tenho é um absurdo, né? Assim, eu falo bastante da denúncia porque você vê uma violação de direito, se eu não souber dessa violação, como é que eu vou atrás como policial? Como é que as minhas estatísticas elas vão mostrar que tem a violência para a gente até cobrar da nossa chefia, do nosso estado, mudanças? Então, fale, ligue para a ouvidoria, né, do ônibus, fale, se informe para a gente procurar realmente A denúncia mudança. não é só para a gente resolver o nosso caso, não, mas é para a gente juntar a força e mostrar que as estatísticas estão aumentando. Porque não adianta nada. Eu falo assim, a reclamação ela é excelente, tudo bem. Mas a gente também tem que fazer nossa parte. Não adianta só reclamar. Tem que denunciar, tem que ligar, tem que dar informação. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Obrigada, doutora, pela sua participação. Sátina também. E dona Fátima, a senhora é linda. Prazer. Você um beijo. linda. Gente, ela falou que não perde um para o Espírito Santo. Estou muito feliz com você, tá? Eu fico ainda mais feliz com o seu carinho, tá? Obrigada. Volte sempre. Boa tarde, gente.